vamos para o próximo passo. Ambientação ativa, então, na educação, né? Falei bastante aqui já em relação a esse olhar ativo. Então, a aprendizagem ela é mais eficiente quando os alunos se sentem engajados e desafiados, né? Isso a gente, quem é prof aí, quem não é também, já sabe que aprende. Como que eu aprendo, né? Por exemplo, eu, Vitória, aprendo bastante quando eu ensino. Né? Também sou uma pessoa visual, eu aprendo bastante com coisas que façam sentido, que tenham uma imagem, né? Eu aprendo com mapa mental, com infográfico. Então, assim, como permitir também que o meu aluno ele consiga também se perceber dentro desse processo e eu permita, né? Eu leve para esse ambiente desafios também para eles, para que eles possam se sentir parte desse processo. E aí os propósitos do ambiente ativo, né? Eu trouxe 3 ali. Então, primeiro aqui promover a aprendizagem, né? Então, estimular a curiosidade, a resolução dos problemas e a criatividade, que eu já falei um pouquinho, né? Então, eu permito que meu estudante ele participe na resolução de situações, né? Até coloquei essa semana um post no meu LinkedIn, né? Falando um pouquinho sobre aprendizagem baseada em projetos, né? Então, imagine que vocês trabalham sobre um tema que seja poluição sonora, né? Então, vamos imaginar que a gente trabalhando no tema poluição sonora. Como que o que o meu aluno pode trabalhar em relação a esse tema? Eu posso pedir para ele olhar na comunidade que ele está, quais são as poluições sonoras que a gente tem, quais são as possibilidades de resolução dos problemas que a gente tem em comunidade, dentro da nossa sociedade, como que eles veem isso, para que eles desenvolvam capacidade crítica também. Então, envolver os alunos, né, os estudantes, nesse processo também participativo de aprendizagem, né? Então, é uma estratégia aí, não, a gente não está falando só de alunos que estão em instituições de ensino superior, né? A gente tem os jovens, né, as crianças e os jovens, que eles se engajam muito quando eles participam de um projeto, né? Eles se reúnem, eles pensam, eles se reúnem em casa, enfim, eles veem aquilo como uma estratégia de realmente fazer acontecer, até porque eles têm um olhar de que eles vão revolucionar o mundo, né? Então, eles são o futuro, eles se veem muito como parte disso tudo, né? De ser o futuro e, de fato, fazer acontecer. Incentivar a participação, então a gente consegue trazer muito mais esses alunos para conosco, né, no desenvolvimento da aula. E um ponto que eu trouxe, né, de maneira superficial, mas é importante destacar, quando eu tenho alunos que têm faixa etárias diferentes, né, eu tenho um aluno que é bem jovem e eu tenho um aluno que é de mais idade na mesma sala, né, quem trabalhou já com técnico, com cursos técnicos, sabe que essa também é uma realidade do técnico, né, em que nós temos alunos que são jovens, que ainda estão se descobrindo ali o que querem, que profissão querem seguir, e pessoas que já estão dentro da empresa, dentro de indústrias, e que tem um conhecimento tremendo em relação às práticas que vão ser trabalhadas ali, às vezes, num curso, né? Então, a gente tem que tentar trazer esses profissionais, esses estudantes, para conosco na colaboração dentro de sala, né? Que eles também nos ajudem a ensinar os colegas, né? Então, permite também esse desenvolvimento, né? Esse olhar de trabalho, de colaboração, de trabalho em equipe, e ainda, já entrando na questão de engajar os alunos, ouso sinalizar que não é uma tarefa fácil, tá? Pode parecer, nossa, mas é tão bonito, mas na prática, assim, é bastante desafiador, porque eles vão brigar, eles não vão se entender, alguém vai estar reclamando que está carregando alguém, que o fulano não participa, que o Beltrano não foi lá no dia que foi marcado de encontro, e esse grupo fica virado no saci. E aí entra o papel do professor, né? Então, o professor ali ativamente tem que tentar mediar mesmo a situação, porque vamos lá, pessoal, quando esse aluno, esse estudante, ele ingressar no mercado de trabalho, ele não vai trabalhar só com quem ele gosta, nem muito menos com quem tem o mesmo perfil que ele, né? Nem com a mesma geração. Quem assistiu aí a aula da professora Karen
que foi a nossa primeira web aula. Ela falou bastante de gerações, né? Mas a gente não vai ter a mesma geração, né? A gente vai ter uma geração baby boomers trabalhando com uma geração X. Enfim, como que a gente lida com isso, né? Começa a trabalhar isso nos alunos, que é uma realidade que eles vão enfrentar lá na frente. A gente já está fazendo um test drive com eles, né? Em sala de aula, permitindo que eles desenvolvam essa capacidade de lidar com os colegas, né? De enfrentar uma situação, de colocar, de ter um problema posto, inclusive de divergência ali do grupo, e ter que ir até o final com aquele grupo, né? Alguns vão cair ali no meio do caminho, e é o nosso papel de professor de levantá-los e engajá-los, tá? Não é fácil, como eu falei, mas e faz parte do nosso propósito, tá? Então, alguns benefícios com relação ao ambiente ativo, né? Melhora a compreensão, os alunos conseguem reter melhor as informações que são trabalhadas, né? Dentro de um ambiente mais dinâmico. Eu acredito que a gente né, tem a pirâmide ali de aprendizado, e a gente aprende muito mais, né? Isso é de fato estudado, científico. A gente aprende quando ensina, a gente também aprende quando vê, a gente aprende quando ouve, enfim, cada um vai ter a sua particularidade em relação à forma de aprendizado. No entanto, nós participarmos de um processo de aprendizagem em relação a um conteúdo, a um tema, um projeto, um trabalho, enfim, a gente está também desenvolvendo essa nossa capacidade de compreensão em relação a uma temática, tá? Desenvolvimento de habilidades sociais, né? Como eu falei, tiro, porrada e bomba, né? Briga, fight, mas isso é super importante para o desenvolvimento desses jovens, né? Então, a gente tem a habilidade de liderança, colaboração, eles têm que se comunicar, e se não se entender, tem que se comunicar de novo, eles têm que negociar entre eles como eles vão fazer, como eles vão dividir o trabalho, enfim, são várias habilidades sociais que a gente está permitindo que eles tenham dentro de um ambiente de sala de aula, que é um ambiente seguro para eles errarem, né? E que eles já vão conseguir, iniciando aí essa prática, né? Esse desenvolvimento aí. Quem assistiu também a aula da professora Graziella, que foi a nossa última aula de quinta, falou bastante sobre as competências, as soft skills e as hard skills, né? Então, o meu profissional, esse estudante, ele vai desenvolver ali um conhecimento técnico que o ambiente de trabalho vai demandar dele, mas e as habilidades comportamentais e as competências sociais que ele precisa ter para lidar no ambiente de trabalho, né? Às vezes você tem uma pessoa que tem um conhecimento, né? E já trazendo para o ambiente profissional, que tem um conhecimento muito grande de um tema, né? Quem nunca se deparou aí com um colega de trabalho que tem um conhecimento muito grande de um tema, mas você não consegue conversar com a pessoa, né? Você fica cheio de dedos de falar, de levar uma situação, né, de trazer uma proposta, enfim, são questões sociais, né, e comportamentais, que a gente já vai ter que trabalhar e desenvolver com os nossos alunos. E até eu uso falar como que está isso hoje, né? Assim, a gente tivemos alunos que se formaram durante a pandemia e que eles foram para o ambiente de trabalho, e muitas empresas não voltaram para o presencial, e os alunos estão no trabalho remoto, né? Então, eles têm questões comportamentais de se perceber, de onde estou, como vou enfrentar esses desafios da minha vida, né? Em que eles não foram desafiados dentro de um ambiente colaborativo em sala de aula, porque eles terminaram ali os 2 últimos anos da faculdade, quase metade da faculdade, num formato remoto, e às vezes eles foram trabalhar numa empresa que trabalha no formato remoto, né? No home office que a gente fala. Então, como que esse profissional dentro de um ambiente de trabalho, né? Como é desafiador atuar com esses profissionais, né? Eu tenho uma colega que trabalha numa empresa que desenvolve softwares, enfim, e ela é líder de desenvolvedores, né? E aí ela me relata bastante sobre o quão desafiador lidar, né, com todos essas peculiaridades mesmo que esses jovens, né, jovens adultos aí desenvolveram. Então, não é uma tarefa fácil para os líderes que estão lá, né?
Então, preparado para o futuro, que a gente já falou um pouquinho aqui, então eles aprendem a lidar com ferramentas tecnológicas também, querendo ou não, a gente está num ambiente tecnológico, né? Nós estamos aí dentro dos ambientes profissionais, né, de mercado, não tem como não falar de tecnologia, e capacidade mesmo de se adaptar a diversas situações. Então, estar em sala de aula desenvolvendo isso, tornando mais ativo, ele mais participativo, permitindo um olhar mais dinâmico, faz com que eles também se desenvolvam para esse momento em que eles estarão no futuro, tá? No mercado de trabalho. O despertar a criatividade, né? Como eu falei, buscar soluções inovadoras. Então, eles se viram nos 30, até porque eles têm um propósito de mudar o mundo, né? Então, os jovens aí, eles têm um olhar de que eles fazem a diferença e eles têm um propósito maior. E a gente, enquanto professor, tem que aproveitar isso, né? Essa motivação que eles têm e trazê-los para conosco. Aí, aqui eu trouxe um pouquinho dos desafios enfrentados pelos professores, né, gente? Porque como é que eu não vou falar dos desafios? Não é uma tarefa fácil. Uma paradinha para tomar uma água. Não é fácil para o professor. O que o professor vai enfrentar aí para que ele consiga atuar dentro desse ambiente, dentro dessa ambientação mais ativa, né? Então, demanda do professor uma preparação prévia, né? Então, o professor precisa de mais tempo para trabalhar no planejamento. E é uma coisa que a gente fala sempre, 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 sempre. As instituições precisam permitir que os seus professores tenham tempo de qualidade para desenvolver o seu planejamento. E quando a gente fala em lógicas ativas, que permitem uma interdisciplinaridade, ou seja, eu vou ter o professor da matemática trabalhando com um professor da biologia, eu vou ter o professor de física trabalhando num projeto que envolve a professora de português, porque os meninos vão desenvolver um projeto que vai ser submetido a um prêmio. Então, pensem, isso tem que demanda um tempo do professor, junto com outros professores, pensar em conjunto o plano, né, um planejamento para essa aula. Então, de fato, demanda uma preparação prévia. E aí até a gente fala assim, tá, mas eu pensei, vocês provavelmente já tenham se deparado em alguma situação em que vocês bolaram uma coisa para aula, chegou na aula, o resultado foi completamente diferente. Você falou, Maria José, como assim? Então, ok. E a ideia é que no momento de preparação, né, de planejamento, o professor consiga ver, né, consiga perceber ali estratégias também no desenrolar aí do desenvolvimento dessas práticas, tá? Resistência a mudanças, então nem todos os alunos, tá? E nem todos os professores ali, eles vão estar dispostos a se engajar, então o tradicional é mais fácil, tá, pessoal? Então eu tenho lá transparência, slide, que está pronto desde a minha época que fiz o mestrado, a licenciatura, e eu uso o mesmo material até hoje para trabalhar em sala de aula. É muito mais fácil, eu não preciso trabalhar no planejamento de aula, mas os meus alunos, eles não aprendem mais assim, tá? Então, a gente já passou dessa fase em que havia uma relação em que o professor era o detentor de todo o conhecimento. O conteúdo está na internet, pessoal, né? A internet está lotada de informação, então os alunos, eles também podem buscar na internet as informações que vão ser trabalhadas. Agora, o que o meu professor, o que essa aula, essa prática, esse projeto vai trazer de novo, de experiência de aprendizagem para mim, que vai me permitir participar? Tá? Então, é bem importante falar que a gente tem, né, também, por outro lado, os alunos que não querem participar. E a gente vai falar um pouquinho, daqui a pouquinho, sobre isso também, sobre esse desinteresse deles. Mas o fato é que a gente tem que imprimir um ritmo mais ativo e dinâmico, porque eles estão ativos, dinâmicos e super rápidos, né? Eles não ouvem mais no 1x, eles ouvem no 1.1, 5 e 2. Então, como é que a gente vai lidar com isso, tá? Não dá para só assistir e falar, esses meninos não querem mais nada com nada.
Problemas de infraestrutura, então coloquei aqui algumas escolas e universidades, elas não estão preparadas, e aí a gente trouxe conectividade ou falta de recursos para implementar a metodologia eficaz, e a conectividade ali a gente não está nem falando, né, aqui de infraestrutura, a gente não está nem falando do aparato tecnológico, de equipamentos, computadores, enfim, a gente está falando de ter internet, por exemplo, e, enfim, estrutura ali, canetinha, cartaz, né, cartolina, enfim, post-it, materiais que permitam que eu consiga ter uma prática ativa, né? Você pensar, tem professores que tiram, a gente sabe, gente, que tem professores que tiram do próprio bolso para estruturar uma sala, para pintar uma sala, para arrumar uma sala, sim, pasmem vocês, para pintar uma sala, né? É a realidade do nosso país. Então, como que a gente tira leite de pedra, né, gente? Literalmente, esse é o nosso desafio, né? Então, como que eu vou lidar, como eu vou trabalhar com essa prática ativa num cenário em que eu não tenho recursos para poder fazer essa prática ativa. E aí a falta de interesse dos alunos, né, dos estudantes. Então, os alunos com uma capacidade de atenção diminuída, né, eles ficam ali, prestam atenção no que você te dá uma oral um pouquinho só, e dali para frente eles não prestam atenção mais, né? Dizem que em torno de, né, pesquisas apontam que em torno de 18 minutos é o tempo que alguém para prestar atenção no que você está falando, né? Então, eu espero que vocês estejam comigo, né? Porque já faz um tempinho que eu estou falando aqui, então me poupe, gente. Vamos lá. Então, com relação à falta de interesse dos nossos alunos. E aí eu trouxe alguns aspectos para a gente refletir sobre isso, né? Então, a Microsoft fez um estudo e aí ela trouxe para nós que, de fato, a capacidade de atenção está diminuída, e aí a gente para pensar sobre dois aspectos, né, que foi justamente os questionamentos deixados por essa pesquisa. Será que os estudantes eles estão mais distraídos por conta do excesso de telas? Ou seja, né, eles não conseguem mais se concentrar em nada porque eles estão no telefone, depois eles estão no computador, depois eles estão olhando para o PowerPoint da apresentação do prof, e depois eles estão, né, em outros locais, prestando atenção em Nárnia, pensando na morte da bezerra, enfim, eles estão em outro ambiente, eles não têm mais, né, essa capacidade de se concentrar, ou a sua atenção está mais sofisticada, ou seja, né, ele vai dar atenção para aquilo que ele acha que é importante, né, então, no que esses alunos eles vão prestar mais atenção, né, como que a gente vai trabalhar esse aspecto de envolvê-los, né, de trazê-los ali para conosco dentro de sala de aula. Então, a gente tem esses dois pontos, e aí eu queria que vocês até sinalizassem o que vocês percebem, né, de fato, vocês percebem essa falta de atenção, vocês acham que está mais relacionado a esse excesso de telas, né? Eles não pegam mais um livro, eles não estudam mais na biblioteca, como antigamente, ou é de fato que eles têm um olhar mais sofisticado agora, né? Então, eles estão mesmo mais atentos àquilo que para eles faz sentido, é importante. Se não é importante do ponto de vista deles, do mundo deles, eles não estão mais tão interessados assim em nos ouvir, em participar, em dar atenção, né? Então, a gente tem que pensar que com tanto estímulo, não é qualquer coisa, né? Aí o desafio fica maior ainda para o professor, né? Com tantos estímulos ali que eles têm disponível, não é qualquer coisa que vai capturar a atenção desses alunos, tá? Então, a gente vai ter que criar condições para que esses alunos eles estejam conosco dentro da sala, e é por isso que todo mundo fala da metodologia ativa, de trazer um olhar mais ativo para dentro de sala de aula para com nossos estudantes, né? Então, é por isso que a gente está aqui. Hoje, os meninos não querem mais estar sentado recebendo, né? Igual eu falei, os professores, eles não são mais a única fonte de recursos, de informações, né? Não está apenas ali. Eles têm essa condição de buscar também esse conhecimento que está disponível aí, né? Vai caber ao professor, né, conseguir também ajudar com que esses alunos se direcionem para o caminho da luz, digamos assim.